Antes da pandemia eu trabalhava na clínica médica. Depois da pandemia eu continuei por um período na clínica médica e depois fui para a UCO, que é a unidade intensiva onde a gente está atendendo Covid. Então em alguns momentos é mais complicado, em outros momentos um pouco menos, mas sempre com doentes muito graves, que o manejo é um pouco mais difícil do que o habitual, do que a gente tem costume de doentes graves, né? Então são doentes que evoluem muito rápido com gravidade e que a gente tem um número de óbitos muito maior do que o que a gente tem numa unidade normal. Eles falaram, Renato, você vai ficar afastado, você vai entregar tudo para sua família e a gente vai cuidar de você, você não tá bem. Aí eu falei, não, eu tenho que resolver coisas lá fora, eu trabalho, entendeu? Tem coisas que eu tenho que resolver lá fora. Ele, Renato, primeira coisa é sua saúde, depois o mundo lá fora. Aí eu tentei mandar mensagem para todo mundo, avisando o que estava acontecendo e fui se eu não me engano, foi pro CTI. Lá eu fiquei em observação, botaram os aparelhos em mim. Aí foi questão de, não sei se foi horas, entendeu? Que eu tava lá, numa sala só eu e os aparelhos, e eu vi os médicos passando, entendeu? Aí eu estranhei que o aparelho começou a apitar, fazer um barulho diferente. Aí eu vi a movimentação dos médicos correndo para lá e para cá, eles se preparando, botando as roupas, e entraram. Nisso que entraram, eu já comecei a me sentir sufocado e meio que dormindo. Aí depois disso, não lembrei mais de nada. Entubado eu fiquei 15 dias. Foi difícil. Assim, momentos marcantes da história com ele, foi o momento que a gente precisou falar com a mãe que provavelmente ele não sairia do quadro, né, que ele evoluiria com óbito. Foi um momento muito difícil, muito triste para toda a equipe. Autorizar a mãe a entrar no setor, se despedir dele, né? A gente tem esse costume de doentes muito graves, em fase terminal, a gente permite que a família se despeça. E aí a despedida dele foi bastante marcante pra gente. Depois que eu acordei, que eles foram falando comigo, me explicando. Aí às vezes eu queria ver minha mãe, meu pai. Eles começaram a fazer videochamada, entendeu? E antes de acontecer isso comigo, como é que eu vou... Desculpa. Eu, fazendo videochamada com a minha família, eu me despedi de todo mundo. Parecia que eu não ia ver mais a minha família. E por incrível que pareça, estava todo mundo junto na minha casa. Mas eu falei com todo mundo que eu ia ficar bem, que não era para se preocupar comigo, que tudo ia dar certo. Muitas das vezes eu estava com a minha mãe, minha prima, meu pai às vezes e minha esposa. Eu queria desistir. Ele se recuperou, vamos dizer, muito bem, né? Sem sequela nenhuma de tudo que aconteceu. Ele conseguiu sair da ventilação num tempo muito rápido, perto do que ele tinha de gravidade. Acredito que a idade ajudou muito ele a se recuperar. A gente tenta, né, em todos os doentes não desistir em momento nenhum, sempre respeitando o conforto do doente também. A gente quer sempre que eles se salvem sem provocar nenhum dano ao paciente ou à família, né? O Renato é um paciente que a gente lutou um pouco além do que a gente lutaria num paciente mais idoso, porque justamente era um menino jovem, né, 26 anos, com quadro muito agudo, nunca teve nada de doença, então por isso a gente investiu muito nele, né, mais do que o normal. É só agradecer a equipe do Dr. Fábio,
todo mundo do hospital, do começo ao fim, que todo mundo se preocupou comigo. Tinha médico que às vezes ia lá me ver, estava em outro setor, mas ia lá me ver, me motivar, falar comigo, ó, tá tudo certo, vai melhorar, tu vai sair dessa. Mensagem para os profissionais e para todo mundo, acho que é não desistir do doente, não deixar o esgotamento psicológico e físico tomar conta, né? Tentar cuidar o melhor possível. Eu sempre falo assim, assumir como se aquele ali fosse o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. A gente acaba cuidando de uma forma diferente se fosse um familiar nosso. Então fazer pelo paciente o que a gente faria para o nosso familiar.